Glória a Deus, bom dia, paz seja convosco. Dia 22 de março de 2024, uma sexta-feira, um clima bem friozinho aqui em São Paulo. Bom dia, Grace, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus, mais uma oportunidade de recebermos uma palavra do Senhor, uma direção para as nossas vidas, uma orientação da parte do nosso Deus. Eu louvo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor está me dando e agradeço a Deus também pela oportunidade de vida que Ele está dando a você, né? Também que você possa usufruir dessa oportunidade que Ele está te dando. Eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo, né? E depois vou estar dando início aqui à live. Hoje eu vou dar continuidade ao capítulo 16, né? De Atos dos Apóstolos, do verso 16 em diante. Se Deus permitir, nós terminamos hoje o capítulo 16. Quarta-feira foi uma live bem legal que eu fiz aí com a pastora Andréia. Nós estivemos abordando aí a questão da adoração em ação, no momento que Paulo e Silas estão na cadeia, estão presos e eles estão louvando ao Senhor à meia-noite e Deus se manifesta de maneira poderosa, trazendo libertação para eles. A live está salva aí no meu perfil, se você quiser assistir. Foi muito interessante, foi muito bacana. Entra aí no meu perfil e assiste. Se também você quiser assistir agora, tem a opção, né, que eu tenho, a live está também, minhas lives também estão sendo colocadas lá no YouTube. Eu fiz um canal, né, eu gostaria que você entrasse lá e me seguisse também, né, fizesse a sua inscrição lá no meu canal. E as lives estão sendo salvas lá também. E sabe que no YouTube você tem a possibilidade de compartilhar, de pausar, né, o vídeo e depois estar dando continuidade, assistindo depois. Então, me ajuda aí, né? Me segue lá, faz inscrição no meu canal. Isso é importante para que a rede social entenda que o material é bom, que as pessoas gostam, tá bom? E eu quero estar apresentando ao Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Eu apresento a minha vida e a vida daqueles que estarão assistindo agora, daqueles que estarão assistindo depois dessa live. Não importa qual seja o tempo, Senhor, que as pessoas estarão acessando esta live, que o Senhor se faça presente, que o Senhor se revele poderosamente aos corações. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então fala poderosamente conosco, se revela aos nossos corações, Senhor, nos ensina através das Escrituras a lidar com as situações do nosso dia a dia, com as questões que enfrentamos todos os dias, Senhor. O Senhor é aquele que quer ter um relacionamento conosco, que quer ter uma comunhão, uma intimidade conosco, Senhor. E eu entendo que essa intimidade, essa comunhão começa a existir a partir do momento que nós lemos a Tua palavra, a partir do momento que nós nos relacionamos contigo através da leitura das Escrituras. Então, Senhor, que o Senhor se faça presente nesta live, que o Senhor se revele poderosamente aos corações daqueles que estarão assistindo, Pai, e que o Senhor faça sinais, maravilhas, Paizinho, nesta live, Deus, onde quer que ela for, Senhor, onde quer que ela chegar, em qualquer momento em que ela for acessada, que a Tua glória se revele ao coração daqueles que estarão assistindo, que o Senhor se faça presente, que o Senhor confirme as palavras que estarão sendo faladas, ministradas em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja honrado, seja glorificado, Senhor, através das Escrituras, através dessa live, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, né? Eu vou dar continuidade aí, Atos 16, primeiro eu vou ler do verso 16 ao verso 18. Diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos.
Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Bom dia, o pessoal que está entrando, paz seja convosco. A Fernanda, a Débora, a Jussara, bom dia, o Rafa, né? Ou a Danúbia. Bom, olha só, né? Eu, quarta-feira, falei com a pastora Andréia, né? Da resposta que houve, né? Por causa desse acontecimento que eu vou estar abordando hoje. Por causa desse acontecimento, Paulo e Silas são presos, né? Mas olha o que a gente pode aprender com esse texto, né? Eu acho tão interessante, né? Que ele vem na contramão daquilo que muitas pessoas pensam, né? Falar, mas será que isso é verdade? Como pode uma pessoa ser possuída por um espírito maligno, né? Tantas dúvidas. Bom dia, Débora. Tantas dúvidas, tanta incredulidade e também tanta especulação, né? Mas a Bíblia, em vários momentos, relata questões desse tipo, né? Como pessoas sendo possuídas por espíritos malignos, né? Olha só, essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, o espírito dela era doutrinado por um demônio, por uma entidade de adivinhação, um piton. Característica de quem é inspirado por Apolo, o deus adorado em Pito, Delfos, né? O demônio possuía a jovem escrava. Ela era literalmente escrava, escrava dos homens e escrava também dos demônios. Olha que interessante, ela fala uma verdade, né? Mas talvez num tom de zombaria. Essa verdade ou esse conhecimento vinha de uma fonte maligna. E olha só, Jesus mesmo, ele enfrentou várias situações no seu ministério em que pessoas estavam possuídas por um espírito maligno, né? Eu trouxe aqui um texto de Marcos 1, do 23 ao 26, que diz assim: de repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu-o Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Olha só, né? Jesus, ele enfrentou esse tipo de combate, né? Ele enfrentou esse tipo de situação, provando para nós que é algo que pode acontecer, que é algo real. Para aqueles que pensam, isso aí não existe, não. Você está errado, querido. Olha, a Escritura fala, Jesus enfrentando isso, agora os apóstolos enfrentando isso, então isso é real sim, isso pode acontecer, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,15 assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós temos o Espírito Santo, nós precisamos aprender a discernir as coisas. O Espírito Santo, ele nos dá essa habilidade, essa capacitação do discernimento. A ele dá o poder de realizar. Eu estou lendo outro texto bíblico, agora 1 Coríntios 12:10, tá bom? A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Aqui é a lista de dons, né? Dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12. E Paulo fala entre esses, só nesse verso 10 aqui que eu coloquei, ele fala do dom de discernir espíritos, discernir quando uma palavra, uma mensagem, discernir a fonte que ela veio. Bom dia, Patrícia, paz do Senhor. De que fonte vem essa palavra? De que fonte vem essa mensagem? E é exatamente esse dom que é manifestado ali na vida de Paulo e Silas, né? Nesse momento, eles discernem que aquela mensagem não vem do Espírito Santo, mas pelo contrário, vem de um espírito imundo, de um espírito de adivinhação. As pessoas gostam, né, de brincar com essas coisas, de procurar esses espíritos para ter revelação do futuro, revelação acerca das coisas que vão acontecer, mas você está abrindo uma porta da sua vida para esse tipo de demônio agir.
O discernimento de espíritos nos capacita a diferenciar a verdade da mentira. Há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 24. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Olha as instruções da palavra para nós, mostrando que todas essas coisas são possíveis de acontecer e de que nós precisamos do dom do Espírito Santo. Bom dia, Marcinha. Para discernir o que está acontecendo, de onde vem essa mensagem, se ela vem de Deus ou se ela vem de uma fonte maligna, se o que está sendo falado é verdade ou é mentira. Nós temos toda essa capacitação pelo Espírito Santo de Deus. A gente vê no Velho Testamento que a palavra já denunciava esse tipo de ação nos cananeus. Olha só, Deuteronômio 18, do 10 ao 14, diz assim: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou a sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então, para mim e para você que somos aliançados com Jesus Cristo, que temos aí, levamos o nome dele gravado no nosso peito, irmãos. Para nós, esse tipo de prática não pode acontecer. Nós não podemos estar envolvidos com essas coisas. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, no nosso meio. Nós precisamos abolir isso, porque você vê que Deus fala que as pessoas que praticam essas coisas são detestáveis. Deus abomina isso. E se você quer ser amado por Deus, se você quer ser desejado por Ele, querido, esse tipo de prática não serve para você nem para mim. Nem de brincadeira, irmãos. Nem de brincadeira. Às vezes as pessoas, vamos passar lá naquela mulher que está lá no centro da cidade, vamos pedir para ler nossa mão. Nada disso, querido, nada disso. Não permita isso na sua vida, na sua história. Tudo isso aí é uma brecha, uma abertura para que você seja perseguido espiritualmente, para que se instaure na sua vida uma perseguição espiritual. Deus também recriminou isso dos egípcios. Olha só, Isaías 19:3 diz assim: os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Olha só, nós lembramos também quando Moisés, foi enviado por Deus a falar com Faraó para que Faraó deixasse o povo de Israel sair. O que aconteceu? Uma parte dos sinais que Moisés fez ali diante de Faraó, também foram executados pelos magos do Egito. Para você entender como eles eram experientes nas questões de feitiçaria e de magia. Olha que interessante. Isso já é muito antigo, irmãos. Então, Deus já abomina isso, já desde o início. Então, eu e você não podemos ter aliança com essas coisas. Nós não devemos aceitar isso na nossa vida. Se você quer ter uma resposta de Deus, se você quer ter uma direção de Deus, querido, ore, fale com Jesus, fale com o Espírito Santo, leia a palavra. Deus vai falar com você de alguma maneira, mas não aceite buscar nessas fontes, porque isso vai te tornar detestável para o Senhor. Amém? Isso se repetia por muitos dias. Voltando lá, a menina escrava de Atos 16, Isso se repetia há muitos dias. Não sabemos por que Paulo demorou para expulsar esse demônio. Talvez porque ele soubesse do perigo que a missão corria diante de um confronto como esse.
Muitas vezes a gente até evita esse tipo de confronto para não ficar pior, né? Porque a gente sabe que isso pode causar algum movimento estranho. Mas teve um momento que Paulo não aguentou mais, né? Talvez porque ele já havia discernido que a moça não queria ser liberta. Seus senhores também não queriam que ela fosse liberta. Não importava qual a fonte do seu conhecimento, desde que oferecesse o lucro que eles estavam acostumados a receber. Então, essa moça, ela tinha um dono. E os donos dela queriam que ela continuasse sendo usada por aqueles espíritos malignos para trazer lucro para eles. Então, era conveniente para eles que ela continuasse sendo usada daquela maneira. E Paulo está ali, isso está acontecendo já há muitos dias e ele não está mais suportando essa situação. A gente pode entender, irmãos, que isso era uma estratégia para confundir o povo daquela época, né? Eles usavam aquela moça para confundir o povo, dizendo que ela tinha poder, e eles cobravam das pessoas que iam procurar ela, né? É muito estranho que o espírito maligno que atuava na vida da jovem viesse gritando publicamente por muitos dias e elogiando Paulo e Silas com as palavras: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, lá no verso 17. Ela está falando uma verdade. É uma verdade. Ela está falando, eles nos anunciam, quer dizer, até para ela a mensagem estava anunciando a salvação, né? Você vê que essa não foi a única vez em que Satanás procedeu dessa maneira. Eu citei aí em Marcos, né? E nos evangelhos você vai achar várias situações, né? Em que os demônios reconhecem quem é Jesus e querem falar: o que esse Senhor veio fazer aqui? Vieste nos perturbar antes do tempo? Olha só o que eles estão falando para Jesus, né? Nós sabemos quem você é o Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus não permitiu que nenhuma verdade fosse revelada através da boca do maligno. Jesus nunca permitiu isso, porque a verdade, irmãos, ela tem que ser anunciada da fonte verdadeira, que é Deus, que é o Espírito Santo, através de canais verdadeiros, que sou eu e você. Então, você vê que essa estratégia já é usada há algum tempo pelo inimigo, né? E vai continuar sendo usada também nos nossos dias, viu, queridos? Tem um comentário de Adam Clarke que diz assim: o testemunho sobre os apóstolos, em essência, era verdadeiro, com o fim de destruir sua reputação e arruinar a sua utilidade. O propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. Quer dizer, eu estou com eles, compartilhamos as mesmas mensagens e revelações. Eu também posso anunciar o que eles estão anunciando. Percebeu a estratégia? Estamos juntos. Estamos falando a mesma coisa. Então, ela poderia continuar no lugarzinho dela. Enquanto Paulo e Silas estivessem naquela região, ela também continuaria anunciando a mesma mensagem. É uma conjectura que eu estou fazendo, né? Para continuar com seus adeptos, para continuar com seus seguidores. Mas Paulo não suportou isso. Paulo não aguentou isso. Diante do contexto de Paulo e diante dos elogios da adivinhadora, era praticamente impossível o discernimento sem a atuação do Espírito Santo de Deus. É uma frase que a gente já ouvia bastante antigamente, hoje não se ouve muito. Mas nem tudo que reluz é ouro, querido. Nem tudo que reluz é verdadeiro, nem tudo que reluz é ouro puro. Nós precisamos desse dom, irmãos. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo: Senhor, nos dá o discernimento. Nos dá o discernimento de onde vem essa mensagem. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Qual é a fonte? Né? E rejeitar tudo que não vem de Deus, tudo que não vem de Jesus. Não aceitar, né, esse tipo, que a verdade seja anunciada por fontes malignas, né? Não receba esse tipo de mentira, de engano, né? Uma mistura entre coisas verdadeiras e coisas falsas. Não aceite isso para a sua vida, para o seu coração. Nós encontramos tantas pessoas endemoniadas nos nossos dias. Como saber quando devemos expulsar ou não? Só através do
discernimento de espíritos. O Espírito Santo te dará a clareza, ele te dará a sabedoria. Talvez naquele momento Paulo não soubesse, mas talvez porque ficou indignado que já há muitos dias aquela menina ficava atrás deles gritando isso, ele se indignou e ele repreendeu. E a moça foi liberta. Só que, pensa bem, ninguém queria a libertação dela. Ela era mais valorizada como escrava das trevas do que como uma pessoa. A escravidão dela era mais valorizada do que a liberdade dela, até mesmo para ser salva, até mesmo para ser transformada. Como a verdade de Deus ia entrar no coração dessa moça se ela não fosse liberta? Se Paulo permitisse que ela continuasse sendo guiada por essa mentira, por esse espírito de adivinhação? A gente pode perceber pelo texto, queridos, que mesmo que ela não quisesse, como eu disse anteriormente, talvez ela não quisesse ser liberta, os seus senhores de verdade não queriam que ela fosse liberta, mas como a verdade chegaria ao coração dela se estava envolto de mentira, de enganos? Precisava que houvesse uma libertação para que a verdade entrasse no coração dela. Em alguns casos, irmãos, nós precisamos confrontar o que está na vida da pessoa. Nós precisamos confrontar o espírito maligno que age na pessoa. E quando nós damos a voz de comando para que ele saia, a pessoa pode ouvir a verdade. Ela pode tomar uma decisão em favor da verdade. Eu acho interessante que Jesus fala lá em Mateus, se eu não me engano é capítulo 12, ele fala assim, que ninguém entra na casa do valente sem primeiro não amarrá-lo, para que depois tome todo o despojo dele. Tem situações que você primeiro vai ter que confrontar, vai ter que repreender, vai ter que amarrar o valente que está ali na vida da pessoa para que a verdade possa ser anunciada, para que a palavra de Deus possa ser revelada ao coração dessa pessoa. Se você não agir assim como as escrituras ensinam, essa pessoa talvez nunca receba a verdade da palavra. Às vezes nós estamos orando por pessoas há muito tempo para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam salvas, e elas nunca são tocadas, elas não recebem a verdade. Por quê? Porque tem um valente ali que tampa os ouvidos dela, não permite que ela entenda a mensagem, não permite nem que ela ouça a verdade. E aí ela não é liberta. Então eu e você, que somos cheios do Espírito Santo, precisamos usar a autoridade que Jesus nos deu. E usar. Paulo, naquele momento, não compactuou com aquele engano, com aquela mentira. Não recebeu os elogios daquela moça. Ela é uma evangelista, vamos deixar ela continuar falando. Engano, mentira. Deus não compactua com a mentira, Deus não compactua com o engano. Deus não mistura as suas fontes. As fontes que vêm de Deus são puras, verdadeiras e genuínas. Paulo não aceitou aquele elogio, ele rejeitou e já deu um jeito de repreender aquele demônio e ele saiu daquela menina. E aquela moça foi liberta, talvez liberta, mesmo sendo escrava dos homens, ela pôde tomar uma decisão pela salvação. E foi alcançada pela verdade de Deus. Olha que coisa, irmãos, que coisa forte tudo isso, né? Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces só são discerníveis pelo Espírito Santo, porque não ignoramos os seus ardis, 2 Coríntios 2:11. Olha só, irmãos, nós precisamos que o dom do discernimento esteja em nós e que a gente esteja tão afiado nesse discernimento que a gente constantemente venha usá-lo, rejeitando tudo que vem de uma fonte maligna, tudo que vem de uma fonte de engano, de mentira. Muitas vezes, queridos, não é uma mensagem da palavra que vai vir de uma fonte de engano para você, mas muitas vezes é também uma amizade, um conselho, uma proposta.
Você não sabe o que se passa no coração das pessoas, mas Deus sabe. E Deus pode te dar esse discernimento para que você fuja dessa situação, para que você rejeite essa situação. Irmãos, o discernimento, ele pode atuar na sua vida de várias formas. Eu estou falando aqui de um discernimento que é manifestado de forma sobrenatural através da pessoa do Espírito Santo. Mas uma das formas fundamentais para você adquirir discernimento é conhecendo as Escrituras. Tudo que não está dentro da palavra, irmãos, já te dá uma sinalização que não é de Deus, que não é agradável a Deus. Se aquilo que está acontecendo está te levando para uma direção a fazer algo que a Bíblia condena, você já está tendo um discernimento de que isso não é de Deus, que isso não é agradável a Deus. Então, se você quer ter o discernimento, quer aprimorar esse discernimento, leia a Bíblia, leia a palavra. O demônio que estava nela não conhecia Paulo, pois saberia que toda a glória ele sempre dá ao único. Jamais aceitaria a glória que é de Jesus. Sim, é verdade, mas Satanás, ele não perde tempo. Ele tentou para ver se conseguia. Naquele momento, o coração de Paulo, por causa do discernimento, rejeitou aquela ação. Então, se eu e você queremos ser afiados no Espírito Santo, primeiro passo é conhecer a Bíblia. É ler a Bíblia, leia, medite nela, decore, grife os textos que Deus fala com você. E o segundo passo, querido, é comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais comunhão com Ele, mais afiada você fica, mais afiado você fica. Quanto mais tempo você ora, quanto mais tempo você adora, quanto mais tempo você pratica a palavra, mais afiado você vai ficando e o discernimento vai ficando aflorado na sua vida. Amém? Vamos dar continuidade lá no verso 19. Nossa, já está dando quase meu tempo. Diz assim o texto. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades, na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha só, né? Que coisa gloriosa. Deus tinha mais gente naquele lugar, Deus tinha mais pessoas para alcançar naquele lugar. E as cadeias não puderam prender Paulo e Silas. Elas não puderam impedir aquilo que Deus tinha para fazer. Lembra, eu falei na live de sexta-feira passada que Paulo permanecia no foco. O foco era o quê? Era a salvação. Ele sabia porque ele estava ali, não importava o que acontecesse, ele sabia o que Deus queria fazer naquele lugar, através da vida dele, através da vida de Silas. E ele ali é o agente que traz libertação para a vida daquela moça, não aceita contaminação, nem elogio maligno no ministério dele, na trajetória dele. Ele lida ali com esse comando, repreendendo aquele demônio, e isso causa o quê? Causa prisão, causa um aprisionamento na vida dele. Mas isso não impediu que Paulo e Silas prosseguissem para o alvo. Queridos, pode acontecer um rebote na sua história, pode acontecer que você está fazendo tudo certinho, que você está seguindo em frente, você está obedecendo os comandos do Espírito Santo, mas pode acontecer que as coisas piorem por algum tempo. Mas olha, fica firme no Senhor, confia que Deus está vindo de encontro à sua situação e está vindo de encontro trazendo livramento como ele fez com Paulo e Silas.
Ele trouxe livramento. Irmãos, que Deus é esse que promove um terremoto por causa da adoração dos seus servos ali na cadeia. Um terremoto que abala as estruturas da prisão, mas ninguém é atingido, ninguém morre, ninguém é ferido. Que Deus é esse que nós servimos. É um Deus poderoso, é um Deus glorioso, então não temas. Se você está fazendo tudo certo, se você está seguindo em frente, se você está aí focado no alvo, permaneça assim. Pode acontecer o terremoto que for, irmão. Ninguém vai ser abalado, porque Deus tem propósito nesse lugar. Deus tem propósito de salvação. Deus tem propósito de libertação. Irmãos, você está numa direção, num foco. Você está orando, você está intercedendo, você está jejuando por alguém. Querido, e a coisa piora. Guarda isso que eu vou te falar. Essa piora já é uma sinalização de que Deus vai fazer grandes coisas. De que Deus vai fazer algo surpreendente. Então se alegre. Se alegre porque rapidamente a vitória vai vir e você vai se alegrar sabendo que você faz parte desse negócio, que você faz parte dessa história. Olha só, vamos continuar lendo aqui, porque vai falar da conversão do carcereiro, para concluir, né, esse capítulo aqui. Quando o carcereiro acordou, provavelmente o carcereiro desmaiou ali, por causa do terremoto. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui, gente. Por que eles não fugiram de lá? Estavam todos ali. Por que eles não fugiram? Por que Paulo e Silas não fugiu? O que a gente entende, irmãos? Há um terremoto, você está numa prisão, um terremoto, as portas são abertas, as cadeias são quebradas. O que você faz? Você sai correndo dali, não é? Você entende o quê? Deus quer me libertar. Deus quer me tirar daqui. Mas não, eles ficam ali. Lembra, semana passada, acho que eu falei isso, eu falei com a pastora Andréia no dia da live com ela. Na libertação de Pedro, que a igreja orava constantemente por Pedro, o anjo entrou na cadeia, abriu todas as portas, quebrou os grilhões que estavam em Pedro, foi à frente dele, mostrando a direção da saída para ele, foi até uma parte do caminho com ele, até que sumiu o anjo. Aqui não apareceu anjo nenhum. Houve um terremoto, as portas foram abertas, as cadeias foram quebradas e Paulo e Silas continuaram esperando qual é o próximo comando do Espírito Santo. E agora? O que a gente faz, Espírito Santo? As portas estão abertas, é para a gente sair? Eles não saíram, ficaram ali. E olha o que Deus faz. Deus traz salvação para o carcereiro, né? Quando, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou, não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Irmãos, isso é fruto do quê? É fruto do louvor que ele ouvia, que Paulo e Silas cantavam. Eles entenderam a mensagem da salvação através da adoração, através do louvor que estava sendo anunciado ali. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Olha só, irmãos, o que é esse discernimento, o que é essa condução que o Espírito Santo traz para a vida dos servos dele.
Glória a Deus que Paulo e Silas não agiu como eu agiria no momento desse, porque no momento desse, que as cadeias são quebradas, as portas são abertas, eu sairia correndo dali. Deus me libertou. Já pensou? Saía correndo dali, voltava para casa dos irmãos. Olha, glória a Deus. Deus me libertou, Deus abriu. Mas Deus não estava promovendo somente uma salvação, ou somente uma libertação. Deus queria promover salvação sobre a vida do carcereiro, sobre a vida das pessoas que estavam naquele lugar. Irmãos, como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, como nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza. Talvez eu e você saíssemos daquelas cadeias falando, testemunhando como Deus foi fiel em nos tirar daquele lugar. Mas a obra não estava completa ainda. Precisava que uma família toda fosse salva. Olha que coisa linda. Imagina, irmãos, Paulo e Silas açoitados, machucados, a noite inteira sem dormir, cansados, sujos. Eles pregam a palavra para aquela família, batiza todo mundo, né? Toda aquela família. Aí o carcereiro lava as feridas deles, prepara um alimento, serve eles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda que Deus fez nessa história, nesse acontecimento. Eu quero continuar lendo, né? Para a gente encerrar o capítulo. Diz assim, no verso 35, do 35 ao 40. Deixa eu tomar uma aguinha. Diz assim, na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram dali. Olha só, né, irmãos? Que interessante, que coisa tremenda. Paulo conhece a sua identidade, sabe dos seus direitos, e ele coloca isso em xeque ali. As autoridades, os magistrados ficaram assustados, né, e foram pedir desculpa para eles ali. Mas Paulo sabia que o foco não era, né, as desculpas dos romanos, das autoridades daquele lugar, o foco era a salvação. Então Paulo e Silas não se prendem por isso, Paulo e Silas não levam avante esse direito que eles tinham ali de ser protegidos pela lei romana, mas eles sabem que o alvo deles é a salvação e eles entendem que a salvação já tinha acontecido naquele lugar, na família de Lídia, na família do carcereiro, né? E eles entendem que a obra está completa ali e eles partem dali. Olha, irmãos, eu entendo que a gente pode glorificar a Deus por esse texto e pelo discernimento que o Espírito Santo, pela clareza que ele trouxe para nós, né, nessa manhã, acerca da posição dos servos de Deus nesse momento, nesse acontecimento. Eu não sei o que você está passando na sua vida, na sua história, o que você está vivendo aí, mas que a palavra de Deus possa ter falado ao seu coração, que ela possa ter revelado a vontade de Deus para a sua vida. E que você, baseado nas escrituras, pratique o que a palavra está falando. Você pratique o que você entendeu nessa manhã. Amém? Eu quero estar orando por você, já vou estar encerrando a live. Mais uma vez quero pedir para você curtir, né, o vídeo quando eu postar, comentar, compartilhar, né? Isso é muito importante, né? Manda aí para os seus amigos, para os seus familiares, né? A palavra do Senhor não voltará vazia, antes ela cumprirá todo o propósito, né, que há no coração de Deus. E também que eu tô com um canal lá no YouTube e eu preciso que você se inscreva no meu canal para que o YouTube reconheça, né, que as lives são importantes, são interessantes, que as pessoas gostam. Não esqueça de ir lá, entrar lá, me seguir,
se inscrever no canal e curtir as lives que já estão postas lá, tá bom? E eu quero estar orando por você e quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, na tua doce presença. Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, te agradecemos pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações, Senhor, que trouxe luz, revelação, que trouxe ensino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra não volte vazia, Pai, que ela produza o fruto que o Senhor quer no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Traz luz, traz revelação, fala com eles, dá a eles a sabedoria, Senhor, para tomar as decisões corretas, decisões que te honrem, que te glorifiquem, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente os meus irmãos, por onde quer que essa live for, Senhor. Que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado na vida das pessoas, Senhor. Que a tua igreja seja habilitada, preparada pelo teu Espírito para agir corretamente, Senhor. Derrama sobre a tua igreja o dom do discernimento de espírito, Senhor Deus. Faz da tua igreja uma igreja sábia, uma igreja sensata, Pai. Uma igreja cheia do conhecimento, da tua glória, da tua palavra, Senhor. Que ela seja uma igreja sábia, inteligente, que aplique os princípios do reino na sua história, na sua vida, Senhor, nas situações em que estão inseridos, Pai. Em nome de Jesus, que os teus filhos sejam esses agentes de cura, de libertação, por onde quer que eles forem, Pai. Que eles recebam primeiro e depois eles possam também ministrar na vida de outros, Pai, para a glória do teu nome. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Se revela ao coração dos teus filhos, Pai. Traz, Senhor Deus, as verdades do teu reino ao coração deles. E não permita, Pai querido, que eles venham a aceitar, Senhor, as mentiras, as misturas que Satanás muitas vezes quer promover para nós, Pai. Que de imediato nós venhamos rejeitar, Senhor, toda contaminação, tudo aquilo que vem para abrir as portas para que o inimigo encontre um lugar na nossa história, na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos prezar, Senhor, pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que é santo, Senhor. Que cada dia mais nós venhamos nos santificar, Pai, porque a tua palavra diz que o santo se santifica e o impuro se suja cada vez mais, Senhor. Que a verdade da tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Que essa verdade venha iluminar a nossa mente, os nossos entendimentos, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Faz, Senhor, infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus, aleluia, queridos, bom final de semana para vocês, né, bom a sexta-feira aí, mais fresquinha aqui em São Paulo, né, para nós, que o Senhor te abençoe. Nós temos hoje na Ramá reunião de oração, tem Royal Kids, né, temos aí as atividades, domingo nós temos culto, vem estar conosco, vai ser uma bênção. E também não esquece, né, de curtir aí o vídeo. Quarta que vem vou ter comigo a missionária Tânia, né, ela é missionária e pastora, né, tá pastoreando uma igreja lá em São Caetano, é uma mulher muito usada por Deus, gente. Ela faz um trabalho forte nas prisões, né, é um trabalho de evangelismo, é uma guerreira do Senhor. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados com a live que eu vou estar fazendo com ela. Então, logo eu vou postar aí o post, você compartilha com seus amigos, com as suas amigas aí, para que a gente tenha bastante gente aqui na live comigo, tá bom? E as pessoas venham ser edificadas. O alvo dessas lives é isso, irmãos. Eu não ganho nenhum dinheiro com essas lives, né? O alvo é anunciar a palavra, anunciar o reino do nosso Deus. E essas pessoas que, pela bondade de Deus, pela misericórdia dele, têm feito as lives comigo, são pessoas de Deus que também têm esse alvo de anunciar as verdades do reino, para que todos conheçam quem é Jesus, cada um com a sua própria ferramenta, cada um com o seu próprio dom, tá bom? Deus te abençoe, bom final de semana para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada aí o pessoal da Ramá que entrou, que comentou. Deus te abençoe, queridos.